Direto da redação. Que o medo de estupro ele cresce entre mulheres no Brasil. E segundo essa pesquisa, ela é recente. A pesquisa é recente. No Rio de Janeiro, um caso recente envolvendo também uma adolescente de 17 anos, uma menina, um caso de estupro coletivo que aconteceu em Copacabana e que ocorreu em janeiro, mas foi revelado agora. E os envolvidos já estão presos no Rio de Janeiro. Mas esse episódio, as mulheres hoje, olha que loucura isso, hein? A mulher tem medo de andar na rua, a mulher tem medo de ser violentada. Um homem, ele não tem medo de andar na rua, ele anda tranquilamente, sai a qualquer hora da noite. A mulher não, a mulher tem medo, é inibida. E você vai ver gente que acha que se a mulher for violentada, for estuprada, a culpa é dela porque saiu à rua, foi caminhar na rua, que foi fazer caminhada na rua, porque foi correr. Meu Deus do céu. Isso não existe. Que retrocesso civilizatório. Vamos conferir os detalhes dessa reportagem agora. Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, e Bruno Felipe Alegretti, também de 18 anos, se entregaram hoje à polícia. Os outros dois maiores de idade, João Gabriel Berto e Matheus Joel Martins, já haviam se entregado. Em depoimento, a jovem contou que recebeu um convite para um encontro de um colega de escola, de 17 anos. No local, ela se deparou com outros 4 rapazes que a forçaram a ter relações sexuais e também a agrediram. A questão do consentimento, né, nunca é abordada da forma correta, porque não importa se a pessoa até um minuto antes consentia, a partir do momento que ela diz não quero, não se pode forçar. Qualquer violência, né, vai acabar se configurando como estupro. Uma pesquisa recém-lançada em parceria entre os institutos Locomotiva e Patrícia Galvão mostrou que aumenta ano a ano o medo das mulheres de serem vítimas de estupro. É um absurdo as mulheres terem tanto medo de estupro. Sabe, se você perguntar para qualquer homem qual é o seu maior medo quando você anda de noite pela cidade, ele não vai dizer que tem medo de ser estuprado. Ainda segundo a pesquisa, na maioria dos casos o estuprador era conhecido do círculo social. E além disso, 60% das mulheres que foram vítimas de estupro antes dos 14 anos disseram não ter contado para ninguém. Um medo que se justifica diante do crescente discurso de ódio contra as mulheres, especialmente nas redes sociais. Ainda existe dentro da nossa sociedade, e os adolescentes precisam ser educados para tirar essa ideia de que a mulher é posse do homem. Então, nas relações de namoro, a gente observa, sim, que existe essa ideia que mesmo na relação de namoro, existe a relação de que a menina é posse do menino. O que a gente percebe, infelizmente, na nossa sociedade é que está aumentando a desigualdade de gênero e aí a consequência é o aumento da violência de gênero. Esse é o termo, desigualdade de gênero. Porque, e isso aí é que precisa assim, ser encarado, entrar na pauta e assim, urgente. Não pode normatizar essa ideia de violência contra a mulher, justificativa para feminicídio, justificativa para estupro, justificar o crime. A vítima passa a ser a criminosa, a responsável é a vítima. Se a mulher está andando com uma roupa, tem um corpo bonito, está andando com uma roupa que demonstra ali a beleza a sua beleza física, e se alguém vai lá e pratica uma violência contra ela, a culpa é da mulher, porque a mulher provocou o homem. Quem disse que ela provocou o homem? Ela está ali, ela é obrigada a se vestir, a vestir uma burca para não aumentar ali não despertar o desejo sexual no homem. Que história é essa? Eu não, assim, tem coisas que não casam não. Isso, assim, as pessoas mais idosas falam isso, sabia? Sim. Eu já ouvi isso de pessoas mais idosas falando, não, mas a mulher também quer andar de qualquer jeito, de qualquer maneira na rua. É uma ignorância absurda. Não, Roberto, tem isso. Me tira só uma dúvida que eu quero saber de você. Os 4 estupradores, eu vou dizer assim. Os jovens, Os jovens. O que acontece? Todos eles são maiores de idade, estão presos, merecidíssimo, atrás das grades. Mas o menor, que convidou os 4 maiorais,
ele fica como nessa situação para ele ser menor de idade? Ele tem Ele 17 vai para o anos. estatuto vai cumprir alguma coisa? Porque ele que foi o pivô da situação. Ele que levou os maiores para ter essa relação sexual e coletivo com a menina. E ele vai ficar impune, entre aspas? Olha só, o que vai acontecer? Ele não ficou preso, mandou soltar, mandou recolher, mandou para casa, deve ter adotado algumas medidas, mas pelo estatuto da criança e do adolescente, ele ainda está naquela fase da minoridade. Eu não sei em que fase ele vai completar 18 anos, mas o crime cometido até os 17 anos, ele tem uma interpretação diferente para quem o criminoso que já atingiu a maioridade, os 18 anos. Então talvez ele esteja perto de completar 18 anos, não foi o caso fazer a internação. Por quê? Se ele, por exemplo, vai fazer 18 anos o mês que vem, vai internar agora, o mês que vem vai ter que soltar. O crime dele com o menor já acabou, já prescreveu, então acabou. É a legislação eu respeito, mas eu não me conformo, da criança e do não. adolescente. Ele foi a isca de levar os maiores para ter relação sexual com a ex-namorada dele. Ele foi o idealizador do estupro coletivo. Ele deu o local... Aí sai pela tangente ali, na boa, exato. E os outros estão presos. Ele que atraiu a vítima para lá. Sem ele, o estupro não teria acontecido. Exatamente. Se ele fosse maior de idade, a pena dele poderia ser até majorada. Maior, né? Ia ser maior. Porque todos iam denunciá-lo, que foi ele que incentivou, aliciou. Exato, ele dizia, ele que deu o local, ele que levou a vítima. Sem ele, não teria ocorrido o estupro coletivo. Ele usou de toda a malícia, da amizade, da intimidade com a vítima, levou para lá. Então, assim, seria certamente major. Isso tudo seria levado em conta, provavelmente, pelo juiz no ato do julgamento. Agora, o crime de estupro tem pena prevista lá no Código Penal. Esse pessoal todo está encrencado. Tá completamente encrencado, tá? O menor vai se safar, vai sair agora, ficou, já se safou, tá fora, vai ficar. Eu não sei em que mês, é isso que eu precisava saber, que período que ele completa 18 anos, mas deve estar perto de completar 18 anos pela decisão que eu vi ali no caso dele, porque ele nem preso, nem internado. No caso ali, ele deveria ser mandado para um internato, né? Ele seria uma internação, não é? Não é preso, uma internação para ressocialização. Mas isso... é complicado, sabe? Essa nossa legislação. Aí você veja por que a mulher tem medo de estupro. A mulher tem medo de entrar num ambiente em que tenha homens, em que tenha... É complicado. Recentemente, o ministro do STJ, ele foi afastado, ele está afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, porque esse ministro, numa festa, tentou agarrar uma estagiária, uma jovem. Vai botar a culpa na bebida. Ah, foi a bebida, eu tava meio tonto, tava meio... Manda ele pular da ponte com bebida, né? Manda ele rasgar dinheiro. Manda ele comer cocô, porque tá bêbado, né? Bêbado tem que comer cocô, pular da ponte. Eu tava um pouco alterado, tal, bebi demais. Exatamente. Pô, que bacana isso, hein? Mas tá afastado. Você veja, o ministro do STJ está afastado e não foi a primeira vez que ele atacou. Tem outros casos. Recentemente, um desembargador em Minas Gerais absolveu um traficante, um homem que tem passagem por tráfico de drogas, homicídio, que pegou uma menina de 13 anos para conviver com ele como esposa, tirou da escola, foi conviver com ele como esposa, com o consentimento da mãe. Ele disse que aquilo dali não era crime, não era estupro de vulnerável, não, quando a lei disse que sim, porque era consentido. A menina de 13 anos teria consentido e a mãe também. Gente. Ele também está sendo alvo de uma apuração, obviamente, pela Corregedoria do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e verificou-se que ele também tem um passadozinho assim meio sujo, com essa questão envolvendo assédio, envolvendo questões sexuais. Então, um bando de pervertidos, uma perversão. Isso eu ia falar, são casos que se tornaram públicos. Você imagina nos bastidores que a gente não sabe as coisas que acontecem. De cada minuto, de cada hora, acontecem essas situações. Acontece. E geralmente o estupro ele é cometido, essa pesquisa que foi feita aí, esse levantamento, por pessoas que têm intimidade, gostam da confiança da vítima, como foi o caso desse jovem de 17 anos. Por que a menina foi com ele ao apartamento? A menina foi com ele ao apartamento e confiava nele, era amiga dele. Então, geralmente, a pessoa tem
alguma confiança, né? Goza de alguma confiança da vítima. Esse daí que está aparecendo, foi porque está chegando na delegacia, é o filho do subsecretário, que foi exonerado ontem. Foi exonerado. Era Isso. subsecretário, trabalhava no setor de compliance da Esse daí que Secretaria está na imagem aí. de Direitos Humanos, né? Então saiu ontem a E exoneração. quando saiu da delegacia foi hostilizado, você viu? Quiseram bater nele, Quiseram. as agressões físicas, as palavras também. E foi demais aquilo, a situação ali. Foi. E deve ter ficado assustado, e vão- envergonhado, né? Vão ficar todos famosos. né? Vão, já Pra aprender, estão. Já estão famosos. Meninos de classe média do Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em Copacabana, tá, gente? Isso aconteceu em Copacabana. É, rapaz. É lamentável. É uma situação, ainda mais nesse período agora, domingo comemora o Dia Internacional da Mulher. Mas Dia- a mulher tem que comemorar sim. Mulheres guerreiras, empoderadas. Tem que Não comemorar, podem tem deixar que se intimidar por essas situações, não. enfrentar e bater na cara de estuprador. Bater na cara de quem pratica violência sexual. Agora, deixar de sair à noite, se divertir com medo, jamais. E deixar famoso todos esses agressores de mulheres. Denuncia. Exato. Agressor de mulher, toda lambada, todo castigo pra ele Vai ser bem-vindo. é pouco. E é pouco.